Quadro Check-up no rádio, recebendo agora o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da 95 FM. Bom dia a todos os nossos internautas. Uma satisfação imensa participar mais uma terça-feira aqui do programa. O nosso tema de hoje é agitação na demência. E aí? Bom, Marcos, antes da gente iniciar isso, eu queria prestar minha solidariedade às vítimas lá do Rio Grande do Sul, local onde Porto Alegre, a gente passou por 2 anos da nossa vida fazendo a especialização na geriatria, e temos muitos amigos, muitas pessoas lá, e ver aquilo é muito triste, né? Lá onde no Hospital das Clínicas, lá no São Lucas, lá na PUC, graças a Deus não está alagado, até está servindo de ponto de apoio, mas muitos dos colegas, muitas das pessoas que fizemos como amigos lá, tem gente no interior ali, Canoas, por perto, que estão sofrendo bastante. Então, prestar minha solidariedade e dizer que estamos bastante angustiados com a situação que está acontecendo lá, uma tragédia realmente. Então, agitação na demência, o que é que a gente pode imaginar? O paciente, quando progride na demência, e aí a demência mais comum é a demência de Alzheimer, progride, que eu digo, ele sai de uma fase inicial, que ainda está ali começando a dar uma esquecida, a não lembrar uma palavra, com dificuldade muitas vezes de memorizar coisas novas, mas ainda tem algumas coisas que ele tem autonomia, ele perdeu a autonomia em algumas coisas. Isso é a fase leve, né? Ela é mais nessa parte de cognição, um pouco de perda de funcionalidade. Quando ao avançar dos anos, principalmente daqueles pacientes que não fazem uso do tratamento, ou abandonam o tratamento, não seguem as orientações de como tratar, a doença progride mais rápido do que em outras pessoas. E essa progressão, essa fase moderada, intermediária, ela cursa com sintomas psicológicos e comportamentais da demência. Dentre eles, a gente tem vários, né? Tem a apatia, aquela insensibilidade, aquele tanto fez como tanto faz. Tem depressão, ansiedade, alterações no sono, alterações de comportamento como perambulação, de querer ficar fugindo de casa, querer ficar andando, desinibição, agressividade, e tem a agitação. A agitação, ela pode ser considerada, né, Marcos, como qualquer atividade motora, assim, qualquer inquietação, qualquer atividade alterada no indivíduo que faça com que isso prejudique o seu dia a dia. Então, o indivíduo que começa, por exemplo, a querer ficar levantando e sentando várias vezes, querer repetindo várias vezes a mesma palavra, às vezes o mesmo gesto, às vezes de querer ficar andando dentro de casa, de ficar arrumando e desarrumando o guarda-roupa ou a cozinha. Então, esse paciente, todos nós sabemos que ele está agitado. Não é só quando ele está quebrando tudo, quando ele está gritando, também. Mas esse paciente agitado, ele, em agitação, muitas vezes é confundido essa agitação com um sintoma psicótico de outras doenças. Às vezes é confundido, ele está louco, ele deu um surto. Às vezes é confundido nesse sentido, mas na verdade ele está desenvolvendo um sintoma que cursa na evolução da demência na fase moderada. Um dos sintomas mais prevalentes e o sintoma que mais faz as pessoas institucionalizarem. O que é isso? Em grandes centros existem lares geriátricos e a família, quando não aguenta, muitas vezes, ou quando não tem condições logísticas, humanas de lidar com aquele paciente idoso que precisa de cuidados maiores, eles institucionalizam, ou seja, colocam num abrigo. Aqui para nossa realidade seria isso. Então, é a condição que mais levam os pacientes a serem institucionalizados. É a condição que leva, por outro lado,
é a condição que mais faz as pessoas procurarem auxílio. É nessa época que o paciente está agitado que as pessoas têm realmente a ideia de que aquela demência precisa ser tratada. É aquela fase que as pessoas que, não tem cura, a doença não tem cura, não adianta, não vou levar, elas levam para, realmente, o tratamento vai deixar ela mais calma, vai evoluir a doença mais devagar, o paciente vai ficar com condições de ser cuidado. Eu sempre digo, a gente trata muito os sintomas comportamentais, não só a agitação, mas a agressividade, a irritabilidade, a própria depressão, para que o paciente dê condições de ser cuidado, para que a gente possa cuidar dele, o cuidador possa cuidar dele. Toda hora que vai tomar banho, ele se agita, toda hora que ele vai tomar, fazer a higiene, que ele vai ser cuidado, ele não deixa. Então, mesmo que ele não fique com aquela agitação de ficar gritando, de ficar andando, mas ele deixa de. Ele dificulta a pessoa cuidar dele. Então, esses pacientes que ficam agitados têm essa interferência direta no cuidado à saúde. Ele não deixa, doutor, na hora do banho, é terrível. Então, provavelmente esse paciente está com o tratamento da demência precisando de um ajuste. Está precisando, ou se não é tratado, ele precisa tratar a demência dele. A gente relaciona só a questão do esquecimento. Não, está esquecido, já não lembra mais de nada, ou não, mas o que a gente trata, na maioria das vezes, boa parte do tratamento da demência é direcionado a dar essas condições, deixar o paciente tranquilo, para não estressar o cuidador, mas para que ele possa ser cuidado. Doutor, toda vida que ele vai engolir um remédio, ele cospe. Ele não quer mais tomar o medicamento. Provavelmente esse paciente está precisando de um ajuste no tratamento da demência dele, nesse sintoma de agitação, e cada sintoma comportamental ele tem um ajuste. A gente começa com medidas não comportamentais ou medidas não farmacológicas. A gente tenta buscar os gatilhos que está fazendo esse paciente ficar agitado, tentar alternativas que não sejam remédios, com distrações, para que ele diminua essa agitação. Mas quando a gente não consegue, com todas essas medidas são exauridas, a gente necessita, na maioria das vezes, tratar com medicamento. Então o paciente com agitação é bem frequente, na fase moderada da doença, é o que mais institucionaliza pacientes, é o que mais leva a estresse do cuidador, agitação e agressividade. Leva o cuidador a ficar mais doente do que o próprio paciente, leva quando o paciente muitas vezes procuram o atendimento médico, na maioria das vezes o geriatra. Isso assim é complicado, porque a gente já pega a doença no meio do caminho, né? A gente vai mais controlar os sintomas e tentar preservar o resto de memória e funcionalidade que ele tem. Então, o alerta é que se o paciente está agitado, não é porque ele está ansioso. A moda agora é porque está ansioso, é porque está estressado. Não, isso é porque mamãe sempre foi assim e agora, depois desse Alzheimer, está pior. Tudo bem, mas isso possa ser que esteja atrapalhando você cuidar dela. O remédio da pressão, o remédio do diabetes que ela tomava antes, agora ela cospe, agora ela não quer mais tomar. Já botou 5, 6 cuidadores para fora, porque não consegue, o cuidador não consegue fazer, o fisioterapeuta já abandonou, os filhos não estão querendo mais nem vir aqui, porque sofrem com a angústia de ver ela agitada e também ficam angustiados porque ela toda hora está agitada. Então é um sintoma comportamental que tem um impacto brutal, eu diria, um impacto muito relevante na vida, no cuidado ao paciente com demência. Uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte conta o seguinte, que o pai dela tem 80 anos e está muito esquecido, esquece de tudo. Já é um sinal de Alzheimer ou não? Os fatores de risco mais comuns para se ter Alzheimer, lembremos que é idade e genética, certo? São os fatores não modificáveis. Existem outros fatores de risco modificáveis que a gente por vezes já falou aqui. Inatividade física,
que é o sedentarismo, hipertensão, depressão, diabetes, tabagismo, álcool, insônia, transtorno do sono, doenças crônicas em geral, escolaridade, pouca estimulação mental. Mas idade e genética são fatores de riscos importantes. Se tiver alguém na família que tem o Alzheimer, possa ser que esse esquecimento seja Alzheimer. E num paciente com 80 anos, diferentemente num paciente com 50, a gente está preocupado, porque esses pacientes, em média, 20 a 30% têm demência de Alzheimer, a demência que é mais comum, e é a demência, e uma das grandes, um dos grandes medos quando o paciente começa a esquecer, principalmente depois de 70, depois de 80 anos, porque a prevalência aumenta muito com o passar dos anos nos idosos muito idosos. O que a gente tem que ver é quando esse esquecimento ele começa a ser um esquecimento mais, eu diria que mais intenso, por exemplo. Ele está esquecendo às vezes que se alimentou e quer se alimentar de novo. Ele não consegue mais aprender uma coisa nova, ele não consegue mais guardar. Ele fazia coisas que antes, hoje ele não consegue mais, por exemplo, dirigir, aprender um caminho novo. Está interferindo no dia a dia. As pessoas têm que entender que esse esquecimento que começa a atrapalhar as atividades do dia a dia, ele deve ser encarado como um esquecimento preocupante que precisa de uma avaliação. Essa história de 80 anos, muita idade, é um esquecimento da idade. Isso tem que ser confirmado. Será que é mesmo? Que o esquecimento da idade não dá esse prejuízo todo na memória de você não conseguir, por exemplo, mais fazer compras em supermercado. Eu digo não conseguir por questões mentais, não porque tem uma artrose e não consegue ir ao supermercado. Então, pode ser. O principal sintoma de demência de Alzheimer, da demência na doença de Alzheimer, é o esquecimento, alterações na linguagem. O paciente se atrapalha quando vai fazer um cálculo, ele se atrapalha quando vai fazer coisas que antes ele fazia. E não deve ser, eu sempre digo, não aposte que aquilo é da idade. Tire sua dúvida, vá como se fosse, pense sempre como se fosse uma demência. Porque se for a demência, numa fase inicial, é onde a gente tem mais sucesso no tratamento, é onde a gente consegue fazer com que esse paciente passe muitos anos sem evoluir para a fase moderada e ficar agitado, dando trabalho. Então, é possível que ele tenha uma demência de Alzheimer, se é um esquecimento mais que prejudica o dia a dia, um esquecimento diferente, não é aquele esquecimento que a pessoa bota perde uma chave, às vezes, não é um esquecimento, por exemplo, que você ia dizer alguma coisa e, rapaz, no meio do caminho você dá uma esquecida. Talvez esse esquecimento não seja da idade, mas seja por um outro fator, por uma ansiedade, você está distraído, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e esquece. Mas esquecimento a partir de 80 anos, esse a gente se preocupa, a gente tem que, porque a prevalência nessa faixa etária é bem alta de doença de Alzheimer. Como cuidar de pessoas idosas com essas viroses? Minha mãe está acamada dessa gripe. Boa pergunta. Eu até pensei em falar sobre pneumonia hoje, mas a gente já falou nos últimos 2 ou 3 meses, eu dei uma olhada nos programas, bastante sobre viroses, gripes, resfriados. Então, para não ficar tão repetitivo, mas é impressionante como a prevalência de doenças respiratórias, de viroses, nessa época aumenta, né? E aí o perigo nas pessoas idosas é que essas viroses, vamos assim considerar, e eu vou falar em especial a pneumonia, elas se apresentam de maneira mascarada. Ontem mesmo, eu acho que eu atendi uns 3 ou 4 no consultório de pacientes que já eram nossos pacientes e anteciparam reavaliação, pediram encaixe porque estavam, e dos 3 que vieram, não, é uma gripe. Os 3 saíram com antibiótico, os 3 era pneumonia. E o retardo nesse tratamento, eu vejo às vezes o pessoal ainda um pouco inexperiente, que não tem tanta habilidade com idoso, ficar assim, com criança não, a gente espera, dá febre, se tiver uma piora, tiver um exame muito alterado, a gente considera pneumonia. O idoso ele não dá febre não,
Idoso, ele faz confusão mental, ele fica sonolento. Ele fica, às vezes, com delírio, com desorientação, ele perde o apetite, ele não dá a febre que a gente... Não, deve ser só uma virose simples. As 3 viroses, como eu falei ontem, respiratórias, que achavam que eram gripe, era pneumonia. Pneumonia é a doença que mais mata dentro do hospital. Assim, o paciente que tem pneumonia hospitalar é a que mais faz o paciente, juntamente com doenças cardiológicas, internar idoso quando tem uma virose. O grande problema é que essa virose se torne uma doença bacteriana, principalmente das respiratórias, porque ali você tem uma gripe, um resfriado, o idoso tem pouco sintoma, e às vezes passa despercebido. Essa gripe faz com que a imunidade dele diminua, e ele aí abre um quadro para uma infecção bacteriana, para uma pneumonia. E a pneumonia no paciente idoso, como eu falei, alta mortalidade, alto impacto na sua funcionalidade, deixa ele muito debilitado, e é uma causa importante de internação. Então, fiquem atentos aos sinais de alarme, né? Não espere ele ter a febre alta, não. Se ele está mole, está diferente, está com comportamento alterado, é um paciente com Alzheimer que está sonolento, que ele está fraco, você percebe que ele não está querendo comer, leve para uma avaliação, porque não estou aterrorizando não, mas é melhor levar e não ser nada do que ficar em casa, quando levar já ser uma doença grave, eu ter que mandar muitas vezes para internar num hospital, numa UTI, eu ter que fazer antibiótico injetável, ter que reverter uma situação num paciente, muitas vezes com várias outras doenças, com o rim já comprometido, com o coração crescido, um paciente diabético. Então esses pacientes idosos, multimórbidos, esse é que a gente tem que ter atenção. Então as orientações é ficar atento nos sinais de alarme. Sonolência, desorientação, perda da mobilidade, não consegue mais andar de uma hora para outra, está começando a perder o apetite, ficando muito fraco, ficando muito letárgico. Não vá na história da vitamina C somente não. Tudo bem. Já não tenho nada contra, mas vá dando uma hidratada, vá ficando observando, vá conversando com os outros cuidadores, com as pessoas de casa, e já ali você já tente a marcação na unidade de saúde com seu médico de referência, com o médico do paciente, porque é impressionante como nesses últimos 2 meses a gente tem atendido esse perfil de paciente com viroses em geral, né, diarreia, às vezes algumas diarreias bacterianas, às vezes com sinais vômitos, idoso desidrata muito fácil, já tem um risco de desnutrição, se ele começa a vomitar, aí é que ele não se alimenta mesmo, e quadros respiratórios que boa parte das vezes são pneumonia. Doutor Elísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer mais uma vez o espaço que vocês têm nos concedidos e esperar que Deus possa iluminar ali o tempo no Rio Grande do Sul, para que a gente volte a ter aquela terra dos gaúchos ali, uma terra muito bonita, que tem ali cidades belíssimas, um roteiro turístico, Gramado, Canela, ali, muito bacana, e que meu coração possa ficar mais aliviado, porque tem muita gente que eu gosto por lá. 7h40, confirmando 7h40, já já a gente volta.